Estamos retornando então para o segundo bloco do programa Quinta de Luz, vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas aqui na Rádio Estúdio AFM. Lembramos que o WhatsApp da rádio é o 11 São Paulo 98965 9829. 98965 9829. Acesse o site da rádio no endereço www.estudioafm.com.br e acompanhe o programa pela internet. O endereço da nossa página do Facebook é facebook.com/mogiuzem. facebook.com/mogiuzem. Bom, nesse quadro do programa Saúde Integral discutiremos sobre a influência dos bons hábitos para a aquisição e manutenção de uma vida saudável. E o Cícero Cardoso vai fazer a leitura da noite. No programa anterior, falamos das doenças psíquicas geradas pelo crime, motivado pela ambição de bens materiais. Citamos Calderaro, instrutor de André Luiz, na obra No Mundo Maior, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que relatou o caso de Fabrício, que por ganância deixou à míngua de recursos seus 3 irmãos, embora tivesse prometido a seu pai que acolheria e cuidaria deles. Vimos o quão pernicioso foi para a sua mente tal atitude, que gerou lesões físicas irreversíveis em seu sistema nervoso. Hoje falaremos da necessidade de bem administrar nosso organismo físico, preservando-o o melhor possível de agentes nocivos, capazes de encurtar sua vida útil. Não nos damos conta de que, ao utilizarmos determinadas substâncias agressivas às células físicas e perispirituais, vamos afetando-as de modo a se tornarem enfermas e perecerem precocemente. Damos o nome de substâncias ao que pode ser um simples refrigerante que parece inofensivo em sua apresentação e pelo agradável sabor, embora de natural nada tenha. Sua artificialidade é de tal importância que a quantidade elevada de açúcar refinado e o teor de acidez é tamanho que não só prejudica a constituição óssea, como pode reduzir o sistema imunológico, se considerarmos que o pH do sangue humano se relaciona intimamente com a saúde e quando seu nível é baixo, pode surgir uma série de doenças, como a do coração, da tireoide, entre outras, até mesmo o câncer. Incluímos também nesse conceito os desvios psíquicos, que geram desordem e desentendimento interpessoais, capazes de produzirem processos enfermiços mentais de toda a ordem. Tais desequilíbrios são motivados pelo orgulho, egoísmo, ganância, cobiça, além de outros sentimentos negativos que podem surgir em nós, o ódio, a raiva, a vingança, etc. Ao conjunto de ações físicas e psíquicas que podem prejudicar nosso organismo, reduzindo sua capacidade para a manutenção da vida, chamamos de suicídio inconsciente. Não nos damos conta de que muitos hábitos que nos dão prazer é de tal forma pernicioso que quando nossa desencarnação é precoce, sofremos como verdadeiros suicidas. Vejamos como André Luiz relata sua experiência no plano espiritual após sua trajetória terrena como médium. Isso no livro Nosso Lar. Médico, como médico. Suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empedernido, por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar no paroxismo da cólera.
Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava, Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. As circunstâncias mais dolorosas, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia voltado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Onde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiam à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então, esse texto é bastante esclarecedor, porém bastante longo. Eu, para não tomar o tempo dos companheiros aqui, só vou citar que nós reencarnamos com a quantidade determinada de fluido vital, que é, podemos dizer assim, uma derivação do fluido cósmico universal. Não só nós, os animais, e quando esse fluido cessa, a vida material deixa de existir. E nós, muitas vezes, gastamos esse fluido com os excessos que nós cometemos no dia a dia. E queria lembrar também que André Luiz, nesse livro e também no filme que passou, ele mostra no mundo espiritual, quando ele está tomando passo lá no mundo espiritual, as marcas da enfermidade no seu corpo perispiritual, tomando passes lá para ser. Então as marcas ficaram no perispírito. E também que ele ficou 8 anos lá no umbral, porque ele precisava também expurgar aquelas toxinas que ele mesmo criou para si mesmo, e além disso eliminar aquele resto de fluido vital que ele tinha para viver mais alguns anos. Nós temos que expurgar esses fluidos vitais, muitas vezes nessas regiões umbralinas. Mais ou menos isso. Isto nos leva também à reflexão sobre o suicídio intencional, né? Quando o irmão resolve dar cabo da própria vida em função de alguma inaceitação da vida que ele está levando, né? E muitas vezes ele não sabe administrar essa situação, e é por isso que ele é levado ao suicídio, né? Mas ao voltar para a pátria espiritual percebe que a vida continua, né? E como ele tinha uma quantidade de fluidos para viver uma vida, digamos, de mais 30, 40 anos, então ele vai ter que expurgar essa energia de alguma forma, e aí então vem os grandes sofrimentos, né?
Daí a grande responsabilidade que todos nós que temos algum conhecimento temos de levar aos nossos irmãos que têm interesse em dar cabo da vida esclarecimento, para que eles possam levar a vida avante, para que eles possam suportar as dificuldades, né? Pois que partindo para a vida espiritual será bem mais difícil. E aí nós observamos também o nosso querido André Luiz, né? Ele sendo julgado por essas entidades, né? Chamando-o de suicida, muito embora ele não tivesse o interesse de dar cabo da vida, mas ele tomou atitudes que o levaram a morrer antes do tempo em função da bebida, do fumo, de outros vícios, né? E da gula, principalmente da gula, né? Que da foi, irritação. Tudo. Isso, essa irritação, né? Porque é interessante, quando nós somos cientistas, nós temos conhecimento, assim, então nós somos muito perfeccionistas, não é? E esse perfeccionismo nos provoca bastante desacerto, digamos assim, do ponto de vista psíquico, né? Porque nós queremos fazer tudo certinho, quando na verdade nós não podemos, nem temos habilidade, né, para dar conta de tudo certinho, uma vez que somos espíritos que estamos evoluindo, estamos caminhando nesta jornada. Então, o André Luiz nos traz esse ensinamento. E a gente queria lembrar aqui a questão também da palavra que nós estamos utilizando aqui desde o começo dos programas, e que a gente dá uma ou outra explicação, mas como o nosso público é rotativo, né, sobre a questão do perispírito, né? Então nós observamos na semente, né, que ela tem uma membrana que a cobre, né, chamada de perisperma, né? Então essa membrana é inspirado nisso que Kardec nos trouxe o termo perispírito. E aí a doutrina espírita, numa das questões do Livro dos Espíritos, né, numa das questões não, na introdução do Livro dos Espíritos, lá no item 6, ele coloca uma observação sobre esse perispírito. E diz assim: o laço ou perispírito que une o corpo ao espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. Esse é um esclarecimento que Allan Kardec nos traz na introdução de O Livro dos Espíritos. Nós falamos no primeiro bloco a respeito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E quando Jesus diz que ele não é deste mundo, nós somos deste mundo e não conhecemos, né? Quando falamos de conhecimento e da necessidade do estudo para podermos desenvolver o nosso potencial, para que nós fomos criados e estamos aqui nesse planeta, vamos fazer uma analogia a respeito da matemática. Estudamos matemática desde o primeiro ano de escola normal, para primário, depois ginásio, no meu tempo é ginásio, hoje é segundo grau, né? Depois vamos fazer uma faculdade de matemática, vamos fazer uma pós-graduação em matemática, vamos fazer um mestrado em matemática. Não deixa de ser matemática, né? Em cada nível em que nós vamos chegando, buscando o conhecimento, nós vamos estudando um pouco mais. Depois vamos fazer um doutorado em matemática,
Depois vamos fazer um pós-doutorado em matemática. Não deixa de ser matemática. E a vida espiritual é a mesma coisa. Porque o que aconteceu com essas duas criaturas que narram nos livros? Tanto o André Luiz, que ele também era um espírito, que tinha um conhecimento, e o Fabrício. Se eles tivessem conhecimento da vida espiritual, será que eles teriam tido o comportamento que eles tiveram? O Fabrício teria negligenciado aquilo que ele tinha se comprometido com o seu pai, de ajudar, de amparar os seus irmãos? André Luiz teria tido o comportamento que ele esteve aqui na Terra, gozando somente das coisas materiais? Então, a importância do conhecimento. Muitas vezes as pessoas falam: ah, não, vamos viver a vida. Não, vamos levar a vida como ela é. Não é bem assim que funciona, né? Depois nós teremos que acertar nossas contas. Com quem? Com a nossa própria consciência. Porque nós não tínhamos conhecimento, e na medida em que nós vamos adquirindo conhecimento, vamos aliviando o nosso sofrimento, vamos estreitando a nossa porta, a entrada. Diz que é a porta estreita que leva até Deus. Então, enquanto nós não sabíamos nada, essa porta era larga. Nós tínhamos a porta larga e íamos o quê? Estreitando de acordo com o nosso conhecimento, até nos colocarmos numa condição confortável para a nossa evolução. Porque vai chegar um ponto em que nós não vamos precisar ficar resgatando débito. Nós já experienciamos. Muitos de nós, os espíritos também nos lembram que nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. O que é essas provas? É justamente a nossa falta de conhecimento. Enquanto nós não tivermos conhecimento suficiente para ter uma conduta moral, uma conduta intelectual, porque é através do conhecimento, né, do desenvolvimento intelectual, é que nós vamos atingir uma moral mais elevada, porque nós vamos adquirindo conhecimento, sabendo das necessidades e da causa que ocorre com a nossa ignorância. Ignorância no sentido de conhecimento, no sentido de conhecer. Por isso é que nós vamos sofrendo, por isso que a humanidade está aí até hoje, agora passando por um momento turbulento, até não só no Brasil, mas praticamente em todo o planeta, por falta de quê? Por falta de conhecimento. Conhecimentos básicos que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Se nós formos olhar um pouquinho mais, Moisés já trouxe o Deuteronômio lá, dos 10 mandamentos, para que nós pudéssemos ter uma vida digna. Só bastava aquilo lá para que nós pudéssemos ter uma vida equilibrada, uma vida mais harmônica, né? Então esse é o propósito do estudo. O estudo não é para nos fazermos melhores perante os nossos semelhantes, mas para ser melhores perante a nós mesmos, com a nossa consciência de que estamos fazendo o certo, o correto. É verdade. Você vai falar, Reinaldo? Quer falar? Eu ia só dar uma parte aqui, aproveitar tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Eu estava pensando o seguinte: nós, criaturas criadas por Deus, nós vamos aprendendo aos pouquinhos as coisas. O José até falou assim: você entra no primeiro ano, estuda matemática, vai pro... Ele até falou que é o ginásio, como é que é o negócio? Ginásio agora? Agora que é ginásio? É ensino médio, não Zé? Ensino médio. Ele vai no ensino médio, estuda matemática, mas é matemática, ele faz graduação, pós-graduação, não sei o que. Tá. Então você vê que tem uma gradatividade, né, para esse conhecimento. E a gente também, hoje, a gente sabe, por exemplo, que uma coisinha que a gente não vê, que são os micróbios, são os bacilos, eles fazem mal para a saúde. Então a gente aprendeu a lavar a mão antes das refeições, né? Higienizar-se, né? Porque nós sabemos que existem pequenas criaturas que nós não vemos com os olhos visíveis nossos do corpo físico, mas que elas estão por aí. E elas nos fazem mal. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com lei de causa e efeito. Só que lei de causa e efeito a gente ainda desconhece
sabe? Ela está por aí, é uma questão que é natural, está na natureza, e Jesus, inclusive, nos chamava a atenção para ela, cada um segundo as suas obras. O que ele está falando do quê? Lei de causa e efeito. Essa questão de você suicidar, como foi chamada a atenção aqui, o suicídio, mesmo o inconsciente, né? Aquele suicídio que foi sem querer, como o caso do André Luiz, mas a gente vê que ele relata aqui que ele passou um perrengue lá. O que ele fala aqui? Ó? Ele fala assim, ó, que ele lembrava da cirurgia, mas ele sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha, de injeções, e por fim ele sentia a última cena que precedera do grande sono. Ou seja, ele ficou sentindo isso tudo por 8 anos. Lei de causa e efeito, né? Então, quando você desencarna de uma forma que não é a forma natural, você você criou uma causa, né, que vai gerar um efeito, né? Então, eu creio que aos pouquinhos a gente vai estudando e conhecendo essas verdades que já não são tão novas assim, porque afinal foi o Cristo quem as anunciou, o Espiritismo só veio aqui para esclarecê-las, né? A gente vai estudando essas verdades aos poucos e nós vamos chegar a entender essa questão da lei de causa e efeito. E é aí que vai frear o nosso impulso. Porque o camarada vai saber que se ele pegar R$1 a mais meu, né, ele lá na frente vai ter alguém que vai fazer alguma coisa com ele que ele vai ter um problema também, né? Então aí é que freia o impulso. Aí é que a gente aprende a controlar. Porque a gente sabe, vai aprendendo aos poucos e gradativamente que existe uma lei natural, que é essa lei de causa e efeito, que é uma lei que foi estabelecida por Deus para todas as criaturas, sem exceção. Sem exceção. E que qualquer um que violar essa lei de causa e efeito, ele vai receber os efeitos dela, né? Essa lição me lembra aquela passagem de Jesus da mulher adúltera, porque está todo mundo correndo atrás da mulher, uma multidão, para apedrejá-la. E aí Jesus, observando aquela cena, disse, né, quem dentre vós não tem um pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém tirou a pedra. Ele, quando se voltou, a mulher estava sozinha. Então todas as pessoas estavam condenando a mulher por ela ter adulterado. E aí, quando se deram conta, todos eles tinham delitos semelhantes, se não da mesma forma, mas tão, na época pelo menos, né, tão graves quanto o dela. E então é o que me lembra essa lição, porque muitas vezes nós falamos assim, o camarada se suicidou, ele é um fraco, ele não é um forte, ele é um fraco. Não, a pessoa é corajosa, né? Se matar tem que ser corajoso. Não, é uma pessoa fraca. Mal sabemos nós as circunstâncias que levam uma pessoa a se suicidar, assim, conscientemente. Embora esse conscientemente não é assim tão conscientemente, porque se fosse, ela não cometeria o ato. Mas quem usa de substâncias, como diz aqui a lição, né, perniciosas, e vai, como disse o Cícero, eliminando essas energias, essa cota de energia que para nós foi destinada por 70, 80, 100 anos, né? Nós às vezes vamos diminuindo essa cota para 60 anos, para 50 anos. Tal são os desatinos que cometemos, não só nas questões físicas, alimentares, como foi dito aqui, bebida, cigarro, como principalmente os desvios, né, de concepções, os problemas, as perturbações psíquicas, as obsessões que sofremos. Então nós acabamos diminuindo esse tempo de vida útil aqui no planeta, vida útil física que a gente está dizendo, né? A vida corpórea. E então nós em nada nos desigualamos daqueles que cometem o suicídio consciente, porque o suicídio é como disse o Reinaldo no primeiro bloco, não existe verdade ou meia verdade, a verdade é verdade e acabou, né? O suicídio, de igual forma, ele é suicídio, se consciente ou inconsciente,
ele é suicídio. O André Luiz, por exemplo, achava que ele não tinha feito nada para que isso acontecesse. Mas ele fez tudo. Não foi ninguém que promoveu a enfermidade para que ele pudesse então desencarnar precocemente. De tal modo que ele ficou pelo menos 8 anos nos umbrais, não é? Para poder, naquela zona mais sombria de nosso lar, para poder então ser resgatado. E nós sabemos que ele poderia ficar até mais, se não fosse pela intercessão da mãe dele, do Clarence, de tantas pessoas que ele beneficiou, não é? Estamos chegando ao final. Muito bem, estamos então chegando aí ao final do segundo bloco do programa, com um papo, né, bacana, agradável aqui, e a gente vai curtir mais um pouquinho desse calor que está fazendo aqui no estúdio, porque afinal nós estamos aqui bastantes pessoas hoje, graças a Deus, e parece que agora vai ser sempre assim, né? E a gente vai agora para o nosso pequeno intervalo, você não sai daí, a gente volta já.